Amém, queridos? Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que Deus colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem, queridos, é intensidade. Intensidade. Queridos, quando nós falamos de intensidade, e eu olho para a educação física, da qual eu sou formado, quando a gente fala em intensidade na educação física, ela é inversamente proporcional ao volume. Deixa eu explicar para você. Quanto mais volume, menor a intensidade. Quer ver um exemplo simples? Se a gente pega um corredor de 100 metros, ok? Estamos treinando e o cara precisa correr 100 metros. Ele precisa fazer uma corrida extremamente intensa, sim ou não? Ele tem que fazer muita força em um breve intervalo de tempo. Amém? Então, intensidade, ela é inversamente proporcional ao volume. Diferente de um maratonista, queridos. O maratonista, ele precisa de um grande volume, que são seus 42 quilômetros. Ele precisa correr 42 quilômetros em uma intensidade mais baixa. Imagine ele sair na velocidade de um corredor de 100 metros, queridos. Nunca que ele vai chegar no final. Por quê? Volume muito alto, intensidade menor. Consegue me entender? Então, intensidade, ela é inversamente proporcional ao volume. E uma coisa que a gente precisa entender, e isso eu quero que caia no coração de vocês: o volume da nossa vida não é alto, queridos. O volume da nossa vida não é alto. Porque quando a gente fala em intensidade, a gente pensa, então tem que manter intensidade alta. Só que a minha vida é muito longa, é muito grande, o volume da minha vida é muito grande. E eu quero falar uma verdade para vocês, queridos. Vocês podem conversar com o pessoal que é mais velho, os anciãos da igreja. A nossa vida, queridos, ela passa muito rápido. Ela tem um volume muito curto. Nós conseguimos sim manter uma intensidade com Deus, por quê? Porque o volume é curto. Nós não temos um volume de vida muito alto, queridos. A Bíblia fala que a nossa vida é como um sopro. Olha o que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 ao 25. A palavra de Deus, ela fala assim: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Mais uma vez, olha que interessante, ele fala: porque toda a humanidade é como a erva do campo. Toda a história da humanidade, tudo que nós temos vivido, queridos, pelo menos esses últimos 6.000 anos, que é mais ou menos a datação bíblica de quando Adão e Eva foram criados, queridos, tudo isso, queridos, todo esse volume de tempo diante de Deus é como a erva do campo que simplesmente seca. Toda a nossa história, toda a história da humanidade é assim, querido. Tudo aquilo que damos valor hoje é passageiro, é como um sopro. Podemos concluir que a nossa vida não tem um volume muito alto. Por mais que a gente ache que a gente tenha muito tempo, nós não temos. Por isso podemos viver uma vida intensa com Deus, intensidade com Deus, intensidade com os nossos irmãos, intensidade em compartilhar da obra de Deus em nossas vidas. Queridos, nós não temos muito tempo. Eu lembro, queridos, quando eu estudava, eu estava na 4ª série, eu tinha aula com um professor, eu estudava em um colégio menonita, o colégio Erasto Gettner, em Curitiba, e um professor da 4ª série, ele pegou a tribuna, sabe a tribuna do Paraná? Todos conhecem? Aquela tribuna lá, se você torcer, ela sai sangue, queridos. E ele colocou um monte de foto da tribuna, assim, ó, no quadro de aula, de gente que tinha morrido, queridos. Nós na 4ª série, tudo pequeno, uns atropelados, outros assassinados, e ele colocou assim, ó. E ele falou assim para nós: você acha que essas pessoas sabiam que ia morrer amanhã? E eu falei: meu Deus, acho que não, né? E vocês acham, vocês são tudo novo, vocês acham que você tem muito tempo, você pode sair daqui e acontecer isso aqui com você aqui, ó, morrer. Então
Então é hora de aceitar Jesus. Naquele dia nós aceitamos Jesus, a sala toda, queridos. A sala toda aceitou Jesus. Mas nós não temos muito volume, amém? Nós não temos muito tempo, por mais que a gente ache que tem. Nós temos essa sensação, queridos, porque nós caímos no engano da eternidade. Abram comigo, olha que interessante, abram comigo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Nós caímos nesse engano de se achar eterno, queridos. Olha que interessante, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus fala assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Queridos, somos eternos? Sim. Sim. Aqueles que receberam Jesus têm a vida eterna. Somos eternos nesse tempo? Não. Não somos. O grande problema é que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração, sim ou não? É o que a palavra de Deus fala. Ele coloca a eternidade dentro do coração do homem e nós achamos que nós somos eternos. Ou você acorda assim e pensa assim: eu vou morrer agora. Ainda mais quando nós somos mais novos, queridos. Nós achamos que nós somos eternos, que nada de mal vai acontecer, que nós não vamos morrer. Por quê? Porque nós temos essa falsa sensação e nós achamos que nós temos muito tempo. Quando nós falamos de servir a Deus, viver para Deus, nós achamos que nós temos muito tempo e geralmente nós vamos empurrando com a barriga. Deus nos chama para fazer algo e a gente fica: não, depois eu faço. Primeiro eu vou trabalhar 50 anos, vou me aposentar, vou ter muito dinheiro, depois eu sirvo a Deus. Muitos caem nesse engano, queridos. Eu me lembro um dia um pastor pregando lá na igreja, ele pregando, e ele falou sobre isso. E ele falou para os pais, ele falou: pais, pega os seus filhos pela mão aqui. E eu lembro, pegou na mão, acho que minha mãe me pegou pela mão assim. E ele falou assim: você quer que seu filho trabalhe, estude, se forme, forme família, faça tudo, depois ele serve a Deus. E ele falou: não, oferta seu filho agora no altar. E as mães foram levando lá, tudo lá para frente lá. Colocou nós lá na frente. Acabei virando pastor, queridos. Porque a gente tem essa ideia, queridos, que sempre vai ter mais tempo. E o problema é que muitas vezes, queridos, muitos estão no final da sua vida e veem que não tem tempo. Consegue me entender? Deus, Ele tem uma vida, queridos, uma vida em abundância para nós. João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a vida intensa, é uma vida completa, uma vida que vale a pena ser vivido. Viver e ver o reino de Deus se manifestar na face da terra. Esse é o desejo do nosso coração. Quando nós cantamos assim: a tua presença é o meu prazer, isso tem que ser uma realidade nas nossas vidas. A presença de Deus, o agir de Deus, o reino de Deus, ele é o nosso prazer, queridos. Ver uma pessoa sendo transformada pela manifestação de Jesus na sua vida, isso tem que incendiar o nosso coração. Nós vivemos para isso. Sim ou não? Quando eu fui para a faculdade, queridos, eu estava indo para a faculdade de educação física ainda, um dos meus pastores, ele parou conversar comigo, ele falou assim: você está indo lá para aquela universidade, enviado por Deus, e o teu projeto é manifestar o reino de Deus naquele lugar. E eu fiquei, pensei que era para estudar. Daí ele falou: não, e por graça e misericórdia de Deus você sai com um diploma. Mas o plano principal é manifestar a Jesus onde você está. Quando nós levamos os nossos filhos para a escola, qual que é o primeiro passo? Não, ele precisa estudar, ele tem que tirar boa nota. Não, queridos, é manifestar Jesus onde ele está, desde criança, desde pequeno. Nós precisamos, queridos, entender o plano original
para que isso arda no nosso coração. Abram comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Algo que a gente já tem conversado bastante aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A palavra de Deus fala assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Qual que era o plano original, queridos? Para que o homem frutificasse, multiplicasse, enchesse a terra, sujeitasse e governasse sobre a face da terra, sim ou não? E como seria esse governo, queridos? Do Éden, o homem teria comunhão com Deus, da comunhão com Deus, ele frutificaria, multiplicaria e enchia toda a terra. Ele ia colonizar a terra com a vontade de Deus. Ele ia colonizar a terra com a vontade e os pensamentos de Deus, com a cultura do reino de Deus. Amém? O homem ia abrir picada, queridos. Ele ia andar, caminhar, ele ia conquistar as nações. Só que da onde sairiam as informações de governo? Da comunhão que ele tinha com Deus, sim ou não? Ele teria comunhão com Deus e dessa comunhão ele encheria toda a terra. Esse era o propósito e o plano original, onde o ser humano, através da comunhão com Deus, colonizaria toda a terra, em um plano perfeito. E Deus estabeleceu assim. Tanto é que Deus estabelece eu e você com 3 grandes vazios. Muitas vezes a gente fala: não, o ser humano tem um vazio, que é Deus. Queridos, o ser humano tem 3 grandes vazios dentro do seu coração. O primeiro é Deus, todos nós sabemos. Quando o homem nasce, ele nasce para a comunhão com Deus, amém? Eu e você nascemos para a comunhão com Deus. E quando estamos em comunhão com Deus, esse buraco ele é preenchido, amém? Mas existem mais 2 vazios dentro do coração do homem, dentro do meu e do seu coração. O outro vazio, queridos, é relacionamentos. Relacionamentos. Adão estava em comunhão com Deus, sim ou não? Quando Deus olha para ele, não é bom que você fique só. Relacionamentos, queridos. O homem foi feito um ser social, um ser de relacionamentos. O outro vazio dentro do coração do homem se chama conquistas. Repete-se comigo: conquistas. Por isso que Deus o abençoa e fala: vai, conquiste, encha a terra, faça projetos, viva. O grande problema é quando nós não temos Deus, queridos. O que acontece? Nós buscamos nos relacionamentos preencher um vazio que só Deus preenche. Por isso que as pessoas ficam pulando de relacionamento em relacionamento, se frustrando, se machucando, de amizade em amizade, tentando preencher um vazio que só Deus poderia preencher. Do mesma forma, se nós não tivermos Deus para alinhar as nossas conquistas, o que acontece? O cara começa a conquistar e nunca se vê satisfeito. Tanto é que se o cara começa a ganhar 10 mil, ele quer ganhar 20 mil, e se para ganhar 20 mil ele tem que romper valores, ele rompe, ele vende coisas que não pode, ele faz o que for para tentar mais conquistas, para preencher um vazio existencial. Sim ou não? Você já viu essa história? Como pastor eu vivo ouvindo essas histórias. Só que quando Deus estabelece Jesus no nosso coração, queridos, esses outros 2 vazios, queridos, eles continuam. E nós encontramos esses vazios aonde, queridos? No seio da igreja, na comunhão com os irmãos, na nossa família. Sim ou não? Você não é feliz com a sua família? Sim. Projeto de Deus. Agora você também precisa conquistar, sim ou não? Sim. Não é bom quando você tem uma conquista? É ou não é? Sim. Conquistas, queridos. E isso tudo aponta para o plano original. Foi assim que Deus estabeleceu o homem, o plano original. E através dessa comunhão com Deus, o homem seria abençoado, ele teria bons relacionamentos, e além de ter bons relacionamentos, o que ele ia fazer? Ele ia conquistar a terra. Ele ia encher a terra. Sabemos, queridos, que em Gênesis capítulo 3 o homem cai, tem toda aquela degradação, a terra continua logo depois do primeiro assassinato, depois o homem começa a cair, ele começa a ter relações com os filhos
as filhas dos homens com os filhos de Deus, nascem os nefilins, que são os heróis do passado. Deus chega na Arca de Noé e ele dá um reset na terra. E quando Deus ele dá um reset na terra, em Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus fala assim, olha que interessante, quando eles saem da arca: e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai e encham a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Quando Deus abençoa Noé, o que ele fala? Frutifique, multiplique e enche a terra. O homem perde a capacidade de sujeitar e de governar, queridos. E existe agora o governo através do medo. Os animais e toda a criação começa a ter medo do homem. Antes o governo era pela autoridade, agora o governo é pelo medo. Vocês estão me entendendo? É pelo medo. Os animais começam a ter medo do ser humano. Sabemos da história, o que acontece? Jesus vem e reestabelece o plano original. Ele reestabelece a autoridade e entrega para nós. E o que ele fala? Toda a autoridade foi me dada, por isso eu dou a vocês e envio vocês a colonizar a terra com a minha vontade. Olha o que Romanos capítulo 1, versículo 16 ele fala. Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro no judeu e também no grego. A salvação, queridos, ela é um presente de Deus, e o maior presente que nós podemos ter. Nós temos 1000 razões para sermos gratos, simplesmente pelo fato de nós sermos salvos. Nós temos 1000 razões para sermos gratos. Só que a salvação, queridos, ela é a porta de entrada para uma nova vida. Ela não é o fim das coisas. Ela não é o fim, ela é a porta de entrada para uma nova vida. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Olha o que a palavra de Deus fala. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça, queridos, para as boas obras. Essas boas obras, queridos, apontam para o plano original da colonização da terra pelo reino de Deus. Eu e você somos embaixadores de Cristo, amém? Representantes legais. Fazemos valer a pena a salvação quando andamos nas boas obras. Quando implantamos o reino de Deus onde estamos, trazemos e vivemos a cultura do reino, transformando o mundo ao nosso redor. Por isso precisamos ser intensos. Você está me entendendo? Nesse plano original, queridos, nós temos que ser intensos. Nós temos que usar nossa energia para isso, queridos. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas quando nós somos salvos, Deus nos impulsiona a andar nas boas obras. E o que são essas boas obras, queridos? É a implantação do reino de Deus sobre a face da terra. Queridos, aonde há miséria, queridos, é porque a igreja não chegou. Não é porque o Estado não chegou, é porque a igreja não chegou. O Estado não é Deus. E nós usamos paliativos, queridos. Nós achamos que uma melhor educação, uma melhor saúde são coisas boas, são, queridos, são direitos, são. Só que a única coisa que pode transformar a vida de uma pessoa se chama Jesus Cristo. Aleluia. E ela se manifesta através de quem, queridos? De nós, da igreja. Implantação do reino de Deus, é isso que queima no nosso coração. Nós precisamos colonizar a terra com vontade de Deus. Recebemos a salvação, agora nós manifestamos o reino em boas obras.
Quando uma pessoa aproxima-se de você, queridos, ela vai sair diferente. Preste atenção aqui. Quando uma pessoa se aproxima de um crente, queridos, de um filho de Deus, de um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, é impossível ela sair da mesma maneira. É impossível, queridos. Por quê, pastor? Porque eu e você somos sal e luz desse mundo. O sal vence a podridão e a luz vence as trevas. É impossível, queridos, alguém se aproximar de você e sair do mesmo jeito, se você estiver cheia de Deus. Quer ver? Abram comigo em Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. A palavra de Deus fala assim: vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como pode restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de uma montanha, nem se acender uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso é para você, meu irmão. Você é essa luz, essa lâmpada que brilha a luz de Jesus em você. Que Deus te levante e te coloque em um lugar alto. Para quê? Para iluminar as pessoas ao seu redor, para que o mundo ao seu redor seja transformado. Essa é uma verdade sobre as nossas vidas, queridos. Eu e você somos sal e luz. Precisamos nos expor. Muitas vezes nós somos luz, queridos. Deus nos chamou, nós estamos acesos, só que nós queremos nos enfiar debaixo de um cesto. Nós não queremos nos expor. Ministério é se expor, queridos. Quando a gente se expõe no ministério, as pessoas vão falar mal, vai ter gente que vai te criticar, falar que você faz tudo errado. Mas geralmente quem está falando que você faz tudo errado não faz nada. Nós temos que nos expor. Nós somos sal e luz desse mundo. Você está me entendendo? Precisamos nos expor, crer e viver aquilo que temos ouvido. Precisamos ser intensos. Só temos uma vida para viver nessa terra. Preste atenção aqui, você só tem uma vida para viver nessa terra, queridos. Você precisa sair do seu buraco, você precisa sair do seu esconderijo, você precisa se expor ministerialmente. Você é sal e luz, queridos. É impossível uma pessoa chegar perto de você e ela não ser transformada ou não ser impactada pela luz que há em você. Queridos, o que eu mais fiz ministerialmente, queridos, o que eu mais fiz nos últimos 15 anos, queridos, foram visitas. Eu aprendi a fazer visita com o pastor Arthur, queridos. Alguns conhecem o pastor Arthur Ezel daqui. Eu aprendi a fazer visita com ele. Eu era muito tímido, queridos, eu não falava, eu era muito tímido, eu tenho uma personalidade introvertida, e o Arthur é extrovertido. Ele já chegava falando, daí o que acontecia? O Arthur chegava falando, conversava, aquele jeitão dele, daí quando terminava a visita ele falava assim: agora ele pode orar. E eu, bem novo, queridos, orava, ou expulsava demônio, ou a pessoa era cheia do Espírito Santo, algo acontecia, queridos. Então eu formava uma boa dupla com o Arthur. O Arthur conversava e eu orava. Por quê, queridos? Por causa dessa convicção, queridos. Eu tenho certeza, queridos, se eu for fazer uma visita, queridos, eu impor as mãos sobre uma pessoa, a unção de Deus vai tocar na vida daquela pessoa. Ah, pastor, mas você está se achando? Não estou não, queridos. Eu estou engrandecendo a obra da cruz, aquilo que Jesus fez. E isso é para mim, isso é para você. Queridos, lá em Paranavaí, viajei 500 quilômetros para quê? Para fazer visita. Visitar o pastor de lá, para ter comunhão com eles e visitar a igreja. Fui em casa, nas casas. E o que aconteceu lá? Expulsa demônio, aconselha um, abençoa outro, um é cheio do Espírito Santo, outro... Porque a luz que há em nós toca pessoas. Amém. Somos sal e luz, amém? Por isso que nós precisamos ser intensos.
Quando você for orar por alguém, querido, seja intenso na oração. Quando você for ministrar alguém na palavra, seja intenso. Quando você for fazer as coisas de Deus, seja intenso. Precisamos trazer isso, sermos intensos, queridos. Amém? Entendemos o plano original, entendemos que fazemos parte de um novo governo, amém? Existe um novo governo se estabelecendo sobre a face da terra, que se chama Reino de Deus, amém? Nós já entendemos isso. Agora eu e você precisamos ser intensos na busca desse reino. Abram comigo em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Colossenses 3, do 1 ao 4. Olha o que a palavra de Deus fala. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então também serão manifestos com Ele em glória. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós não precisamos montar um monastério. Nós não precisamos voltar lá e nos tornar monge, porque a Bíblia fala, busque as coisas lá do alto, coloque os pensamentos lá do alto, e a nossa ideia muitas vezes é do quê? De ficar meditando, pensando só nas coisas celestiais, dessa maneira, mas não é essa a intenção que Paulo colocou. Quando ele fala, busque as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado, pense nas coisas do alto, ele está falando assim, ache um modelo, a maneira de se viver do alto e manifeste ela na terra. Lembra quando Moisés foi construir o tabernáculo? O que aconteceu? Deus mostrou o tabernáculo para Moisés, e Deus falou o que para Moisés? Da maneira que você viu, construa, amém? Quando nós falamos da nossa vida, queridos, da nossa vida cristã, de igreja, o que nós fazemos? Nós buscamos as coisas lá do alto, Deus fala conosco, Ele fala assim, é assim que eu quero, construa. É esse modelo que eu quero para que você viva, construa. Por isso que nós pensamos lá nas coisas lá do alto e manifestamos na terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Buscamos a vontade de Deus nos céus e manifestamos na terra. O plano original, a colonização da terra. A colonização da terra pela comunhão com Deus. E nós somos chamados a isso, queridos. Precisamos ser intensos em nossa busca por esse reino. Passamos muito tempo preocupados com as coisas desse mundo. Vou trabalhar, vou estudar e quando tiver 60 anos vou servir a Deus. Queridos, trabalhar é ruim? Não, nunca foi. Estudar é ruim? Não, não é, queridos, é bom. O grande problema é quando fazemos pensando em nós mesmos. Quando trabalhamos, estudamos e vivemos a nossa vida só pensando na gente. Esse que é o problema. Não pensando no reino. Por isso que Paulo fala, busque as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Trabalhe, estude com os pensamentos no reino. Viva essa vida, crie seus filhos, instrua os seus netos com os pensamentos do reino. Olhe para sua família com os pensamentos do reino. Não viva uma vida para você mesmo. Quando nós vivemos para nós mesmos, queridos, nós construímos nossos castelinhos de areia. Buscamos suprir nossas carências emocionais. Buscamos provar para as outras pessoas que podemos. E eu quero declarar uma palavra sobre a vida de vocês. Hoje esses castelinhos vão cair. Pode falar um amém? Hoje esses castelinhos vão cair, queridos. O reino de Deus não é um lugar de autopromoção. Muitas pessoas, queridos, um motor primário que faz ela fazer as coisas, a buscar uma promoção, a ter uma experiência, um melhor cargo no trabalho, sabe o que é? Suas carências emocionais. Ele quer provar às vezes para o pai, ele quer provar para as pessoas que ele pode. E nós vivemos uma vida, muitos vivem uma vida querendo provar para os outros que pode. Querendo suprir as carências emocionais. Eu fui rejeitado na infância, agora eu quero mostrar para os outros que eu posso. Muitas pessoas vivem assim.
E o reino de Deus não é isso, queridos. Amém? Precisamos ser intensos na nossa santidade, queridos. Colossenses capítulo 3, versículo do 5 ao 10. Vamos continuar o texto que nós estávamos lendo? Colossenses 3, do 5 ao 10. Olha o que Paulo fala. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Amém? O que Paulo fala? Portanto, façam morrer. Precisamos ser intensos em mortificar a nossa natureza terrena, queridos. Ser intensos a fazer morrer o velho homem. Não vivemos mais essas coisas. Martinho Lutero tem uma expressão muito interessante. Ele fala assim: pensei que meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. A nossa velha natureza, queridos, ela sempre tenta vir para fora. E nós precisamos matar essa velha natureza. Nós precisamos morrer para essas coisas. Morrer, queridos, para a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Precisamos morrer para isso. E pode surgir uma pergunta na sua cabeça: como, pastor? Como que nós fazemos isso? Usar de uma disciplina rígida? Fazer um treinamento de foco para focar nas coisas de Deus? Talvez fazer um coaching. Todas essas coisas são boas, queridos, mas não vai trazer transformação. A autodisciplina traz mudança, queridos, mas a transformação é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Não é pela autodisciplina, queridos. Abram comigo em Romanos capítulo 8, versículo 12 ao 14. Nós temos a resposta. Romanos 8, do 12 ao 14. Olha que interessante essa palavra. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos, não somos mais obrigados a viver segundo a carne, em nossos pensamentos, em nossa depressão, acusação. Não somos mais devedores da carne. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente somos livres, amém? Pastor, eu entendo, eu sou livre, mas ainda estou preso na pornografia. O que é isso? A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. A melhor tradução seria assim: conhecereis a verdade lhe dá capacitação de ser livre. A verdade, queridos, ela abre a porta, amém? Da prisão. A verdade, você encontra a verdade, ela abre a porta. Mas quem sai da prisão sou eu e você. Não é algo que acontece automático, amém? Consegue me entender? Deus te libertou, sim ou não? Sim, abriu a porta. Agora cabe a você sair desse lugar. Ah, pastor, eu não consigo. Quando você fala eu não consigo, você está falando assim: a obra da cruz não é suficiente para me transformar. Ela já te transformou. E ele continua assim: mas se pelo
Espírito. Se pelo Espírito mortificamos os efeitos do corpo, queridos, viveremos. Paulo usa a palavra mortificar em Romanos. Essa palavra mortificar, queridos, ela significa colocar a morte. Em uma metáfora seria fazer morrer, destruir, tornar extinto. Mas se pelo Espírito, mais uma vez, mas se pelo Espírito. Queridos, por muito tempo, eu entendi de forma equivocada que a santidade, a busca pela santidade, a santificação me levaria à comunhão com Deus. Tanto é, queridos, que quando eu comecei a entender isso, queridos, eu ia para o monte orar, jejuava 3 dias, tentava jejuar 3 dias, jejuava 21 dias, jejum de Daniel, ia para o monte, orava. Queridos, por quê? Porque eu pensava assim, quanto mais eu me santificar, mais eu vou ter intimidade. A Bíblia fala, a gente cantava uma música que falava assim, em espírito e em verdade, sim viver em santidade para estar em intimidade. Quando eu cantava essa música, eu achava o quê? Para mim estar em intimidade com Deus, eu preciso estar em santidade. Era essa a conclusão que você chega. Em espírito e em verdade, sim viver em santidade para estar em intimidade. Só que, queridos, o caminho é inverso, queridos. Por isso que Paulo fala, mas se pelo Espírito. Queridos, quando nós temos comunhão com o Espírito de Deus, nós começamos a ser intensos na nossa comunhão com Deus. Essa comunhão vai me levar à santificação, amém? Essa comunhão com o Espírito que me leva à santificação. Não é a minha santificação, a minha tentativa pelas obras de alcançar a intimidade com Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. É igual salvação e obras, queridos. Todas as vezes que alguém fala, pastor, estou com um problema de pensamentos e imoralidade, falta de comunhão com Deus. Como que está a sua devocional? Não faço devocional. Não leio a Bíblia, não oro e não jejuo. Não tenho intimidade com Deus. A vida vira uma bagunça mesmo. Não é organizar a bagunça para ter intimidade, é ter intimidade para organizar a bagunça. Consegue me entender? Por isso que nossa vida de intimidade com Deus, queridos, ela é extremamente importante. Por isso que nós temos que ser intensos nisso. Intensos em estar com Jesus, queridos. Posso abrir um parênteses e desabafar algo com vocês aqui? O que eu mais vejo, queridos, aconselhando pessoas, e é o que tem me assustado nos últimos tempos, e isso tem me trazido tanta angústia que às vezes eu não consigo dormir, queridos. De eu conversar com pessoas que elas se dizem crentes, queridos, mas elas não são, queridos. E elas estão enganadas, elas acham que elas têm Jesus, mas elas mentem, elas enganam. Elas passam os outros para trás, as suas negociações são todas erradas. A sua vida as suas empresas estão todas erradas, estão roubando. De falar me angustia, queridos. E eu não estou falando de pessoas de fora da igreja, estou falando de pessoas de dentro, queridos, mentirosos. Que mentem. Mentem de propósito, mentem para passar os outros para trás. Que caluniam. E não é um, é outro, queridos. Isso tem me angustiado, queridos. Mas tudo é por falta de intimidade. A porta está aberta para ter intimidade com Deus. Você está me entendendo? Nós precisamos de um avivamento nas nossas vidas, queridos. De uma intensidade na busca com Deus. De uma intensidade na comunhão com Deus. Seja intenso na sua comunhão com o Espírito Santo. Isso vai levar a uma vida de santidade. Por isso precisamos de experiências. Muitas linhas teológicas, queridos, as pessoas têm medo da palavra experiência. Ah, pastor, não dá para embasear um conceito com uma experiência. Concordo, teologicamente não dá. Mas cada um de nós precisa de uma experiência com Deus, queridos.
Tem pessoas dentro da igreja que nunca tiveram uma experiência com Deus, queridos. Elas acham que estão com Jesus, mas elas estão vivendo a vida de qualquer jeito, do jeito que eu falei aqui para vocês. E elas acham que elas estão salvas e elas não estão, queridos. Elas estão em um engano. E nós precisamos de uma experiência. Por isso, seja intenso na busca por uma experiência com Deus. Precisamos ter uma experiência com Deus, queridos. Experiência na oração. Quantas experiências de resposta de oração nós temos? Sabe quando você está angustiado, aflito? Você precisa ter uma experiência de resposta de oração. Quantos aqui já receberam resposta de oração? Levanta a mão. Que você ora. Não aviva a sua fé, sim ou não? A experiência não é boa? Então nós precisamos de experiência, por isso que nós precisamos estar em oração. Precisamos orar, queridos, e essas experiências vão renovando a nossa força, vão nos avivando. Experiências de oração, quantas experiências de oração nós tivemos, queridos, como igreja nesses últimos 3 anos e meio. Queridos, estávamos orando, queridos, para começar, oramos por uma casa. Deus nos estabeleceu com uma casa, hoje nós temos um lugar confortável para congregar. Estávamos orando, quem está tempo, estávamos ou não estávamos? Não começamos a orar por uma chácara que nós precisávamos para fazer retiro? Não temos uma chácara para fazer retiro hoje? Não estávamos orando para iniciar o trabalho em São Luís do Purunã? Não está iniciando? Não oramos para ter um lugar para fazer culto? Não tem um lugar para fazer culto? É que a gente acha que falta dinheiro, queridos. Não falta dinheiro, falta oração. Amém? Respostas de oração, queridos. Seja intenso, queridos, na busca por uma experiência na adoração. Quando mergulhamos da adoração, saímos da terra. Vai dizer que não. Quando está aqui um mover de adoração, você começa a adorar a Deus, queridos, parece que você sai desse lugar aqui. Sim ou não? Você esquece, sim, você sai, você vai embora. E nós precisamos de experiências intensas na adoração. Por isso, quando você entrar naquele lugar, naquela porta, queridos, aqui para adorar a Deus, adore a Deus com intensidade, com todas as suas forças. Voe, vá para o céu, vai conversar com Jesus. Saia daqui, feche seus olhos, mergulhe na adoração. Seja envolvido por isso. Nós precisamos, querido, ter experiência na unção. Quantos já caíram na unção aqui? Acho que muita gente já caiu na unção aqui. É bom ou não é? Ficam, isso aí é de Deus, não é? Para, queridos, para. Você precisa de uma experiência na unção de Deus. Jesus falou assim, quando Jesus foi cercado, o que aconteceu? Jesus é cercado, ele fala, pergunta quem é Jesus? Ele fala, eu sou. O que acontece com as pessoas? Todas caíram. Se Jesus aparece no nosso meio e fala assim, eu sou, todos nós caímos, queridos. Nem fica um em pé. Na inauguração do templo de Salomão, a nuvem de glória enche o templo. O que acontece com os sacerdotes? Não fica um em pé. Experiência na unção, nós precisamos. Nós precisamos desse mover. Ah, pastor, mas todo mundo tem que cair? Não, mas quando alguém está orando com você, você já teve aquela experiência, ou parece que a pessoa está falando só com você, em uma oração, sim ou não? A experiência na unção, queridos. E nós precisamos disso. Nós precisamos de experiência na intimidade com Deus, sermos intensos nessa intimidade. Eu gosto do exemplo da Kelly. A Kelly não gosta de falar muito isso, mas eu falo para ela. Uma vez a Kelly estava com muita dificuldade, queridos, muita dificuldade na vida dela, pessoal. Ela conta que ela estava lendo a Bíblia com raiva, assim, e braba com Deus, e um dia ela estava deitada na cama dela, braba, orando, daí ela sentiu um temor dentro dela, e ela se encolheu na cama, ela sentiu a atmosfera mudar, de repente entra uma pessoa, queridos, pata de leão, cabeça de leão, põe a mão na mão dela, assim, ela falou que sentiu como uma pata de leão, tira ela da cama e gira ela no ar, assim, dança com ela e coloca ela de novo na cama e sai. Uma experiência na intimidade. Na intimidade. Ah, pastor, mas isso aí acontece, queridos. Você crê em um Jesus só físico, assim, só na nossa razão? Jesus é muito além da nossa razão, queridos. Ele quebra todas as leis da física, queridos. Dá para flutuar assim. Nós precisamos de ter intensidade na batalha espiritual, queridos. Cada um de nós aqui precisa de uma experiência na batalha espiritual.
Primeira vez, queridos, que eu tive uma experiência com batalha espiritual, queridos, tinha acabado de vir para o encontro com Deus, tinha tido uma experiência na unção, queridos, oraram por mim no encontro, o seu Hans estava no encontro junto comigo, oraram comigo naquele encontro, queridos, eu caí no chão. Pensa num cara cético. Eu era cético, queridos. Eu conhecia a Bíblia, mas era cético, não tinha visto nada disso. Não sabia que esse negócio de cair no chão. Eu falei, não vou cair, acabei caindo. Levantei, fiquei bêbado. Daí entendi Atos que falavam que eles estavam como bêbados, né? Bêbado, andando de um lado para o outro. Assim, nunca bebi na vida, fiquei bêbado no espírito, queridos. Nem sei o que é ficar bêbado com birita, nunca bebi. Meus amigos me carregando, me levando de um lado para o outro. Nas outras semanas, pós-encontro, num pós-encontro, falou, eu não vou ir. Um amigo meu me liga e fala assim, você sabe quem não quer que você vá, né? Falei, será que esse negócio de diabo existe? Fui pensando nisso. O pastor Werner pregou Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue e carne. Eu tinha muita dificuldade com meu pai, o Werner falou assim, a sua luta não é contra seu pai. Ele soltou assim, mas pegou em mim. Eu falei, minha luta não é como meu pai, vivo brigando com meu pai. Chego em casa, meu pai e minha mãe brigando. Eu não sentava na mesa, queridos, eu sentei no sofá de casa, comendo no sofá. Meu pai e minha mãe brigando, eu dou um soco assim, eu falei no sofá, falei, chega. Meu pai brabo, meu pai era muito brabo, veio, me segurou pelo braço e falou, quem você pensa que você é para você ficar gritando? Daí já virou naquela loucuraiada que os meus olhos se abriram. Os meus olhos espirituais se abriram. Comecei a passar mal, eu comecei a ver o reino espiritual. Eu falei, ele está aqui, eles não entendiam. Eu falei, tem um demônio aqui, está aqui, ele estava na minha frente. Um espírito que trazia confusão para dentro da minha casa, eu suando, comecei a passar mal. Meu pai tirou a jaqueta, minha camisa, chacoalhou. Depois aconteceram várias coisas, isso, queridos, foi uma experiência de pelo menos umas 3, 4 horas, eu não lembro direito agora. Eu sei que foi muito tempo. Nunca mais, queridos, daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Apanhei do cão, bicho. Não sabia o que falar. Sabe aquela música do David Keelan, Somos Mais Que Vencedores? Só ficava cantando aquela música porque eu não sabia versículo nenhum. Só somos mais que vencedores, não sabia brigar, queridos. Eu falei, eu vou aprender a brigar. Aprendi a brigar, nunca me apanhei. Hoje em dia, queridos, se precisar, eu expulso o demônio. E eu creio que demônio, reino espiritual existe porque eu vi acontecer. Por isso que cada um de nós precisa ter essas experiências. Nós somos céticos para muitas coisas, mas nós precisamos pelo menos colocar em xeque. Deus, isso é verdade? Então me mostra, eu quero viver isso. Quando você olha para Jesus, Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, queridos, esse era o ministério de Jesus. Deus, me dá uma experiência com isso. Sim ou não? O Corne não pregou semana passada sobre isso? Para nós andarmos e treinando. Espírito Santo não falou através da vida dele isso para nós? Está na hora de sermos intensos, queridos. Está na hora de sermos intensos. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar?